Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. Direita e esquerda. O que está por trás dessas duas correntes de pensamento, dessas duas filosofias políticas? Há uma raiz bíblica para isso? Esse será o assunto do nosso vídeo hoje. Para entender a origem disso, é importante nos voltarmos para a profecia, principalmente as profecias contidas no livro do profeta Daniel e no livro do Apocalipse. O livro do profeta Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E toda profecia do livro de Daniel tem uma ligação muito forte com as profecias contidas no livro de Apocalipse. Quando lemos o livro do profeta Daniel, nós vemos de uma forma muito clara que Deus está no controle da história. Dentre estas profecias, destacamos a estátua do sonho de Nabucodonosor, que se encontra no capítulo 2, que mostra a sucessão e a decadência dos impérios mundiais. Temos também no capítulo 4 o sonho da árvore, que dá detalhes sobre 3 desses impérios. No capítulo 7, nós vemos o sonho de Daniel, que mostra 4 animais simbólicos, que representam os mesmos impérios representados na estátua do capítulo 2. No capítulo 8, temos a visão do bode e do carneiro, que também dá detalhes específicos sobre 2 destes impérios. O livro de Apocalipse se encaixa perfeitamente com as profecias contidas em Daniel. Nós destacamos, em primeiro lugar, a profecia contida no capítulo 13, no verso 1, que fala sobre uma besta que sobe do mar. Diz que a besta tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, ou seja, 10 coroas, e diz que ela é semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão, que são exatamente os mesmos animais que aparecem no capítulo 7 de Daniel. Apocalipse 17, versículo 3, fala sobre uma mulher montada sobre a besta, a mesma besta do capítulo 13, com 7 cabeças e 10 chifres. No vídeo de hoje falaremos sobre a profecia contida no capítulo 2 de Daniel, onde aparece essa estátua, que é um sonho que Nabucodonosor, que é o rei, teve, uma estátua com a cabeça de ouro, com os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. E Daniel é usado por Deus para trazer a interpretação deste sonho, mostrando exatamente a sucessão dos impérios mundiais daquela época. A cabeça de ouro representando a Babilônia, o peito e os braços de prata representando o Império Medo-Persa, que foi o império que conquistou o Império Babilônico. Logo em seguida, o ventre de bronze ou de cobre representa o Império Greco-Macedônico, que conquistou o Império Medo-Persa. As pernas de ferro representam o Império Romano, que conquistou o Império Greco-Macedônico. E os pés, uma mistura de ferro e barro. Fica uma interrogação sobre o último império, que aponta para os dias atuais, e seria o império de onde viria o anticristo. Mas nós podemos ver alguns detalhes bem interessantes. Nós vemos a decadência da nobreza dos metais. Começa com o ouro, do ouro cai para a prata, da prata cai para bronze, do bronze cai para o ferro e do ferro cai para o barro. Essa profecia mostra a decadência dos impérios mundiais. E há um objetivo nisso, porque aqueles que estão por trás da nova ordem mundial, aqueles que estão preparando o mundo para receber o anticristo, as sociedades secretas, assuntos estes que já tratamos em vídeos anteriores, que é importante que você possa também acompanhar no nosso canal para entender bem este assunto. Há um objetivo final para que todos os sistemas de governo sejam desacreditados. O mundo precisa clamar por um novo sistema de governo. Esse é o objetivo do adversário. Esse é o objetivo para que o anticristo possa surgir nesse mundo. Então é necessário que todos os sistemas de governo, sejam de direita, sejam de esquerda, todos os sistemas precisam se corromper. Todos os sistemas precisam cair no descrédito da população, para que o povo possa clamar por uma nova ordem mundial. Porém, irmãos, a parte mais importante desta estátua que aparece agora, o que interessa para o povo de Deus, não são a sucessão dos reinos, dos impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o império mundial do tempo do fim agora, que é uma mistura de ferro e barro,
que mostra, nós vamos dar mais ênfase nos pés da estátua, talvez no vídeo seguinte, porque é muito assunto, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Nós vamos dar uma ênfase muito especial aos pés da estátua, mas é importante fazer essa introdução para que você possa entender bem o assunto. E nós vemos então, após a sucessão desses impérios, uma pedra que é lançada, que é cortada sem o auxílio de mãos. E essa pedra ela vem dos céus em direção aos pés da estátua. E no sonho, esta pedra despedaçou, destruiu essa estátua. E esta pedra cresceu e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. E esta pedra representa não os impérios humanos, os impérios mundiais, mas representa o reino de Cristo, o reino de Cristo que virá para a terra. E quando o reino de Cristo vier, todos os impérios, todos os sistemas de governo estarão falidos e Cristo então estabelecerá um governo, um reino de paz e de justiça sobre a terra. Quando atentamos, irmãos, para essa estátua, no capítulo 2 de Daniel, nós vemos que eles estão representados 5 impérios mundiais. Mas quando vamos linkar as profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, mostrando as 7 cabeças da besta, que são exatamente 7 impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus, que oprimiram Israel, nós vemos então que estão faltando 2. E é por isso que no desenho, na imagem, está logo acima mais 2 impérios, completando então 7 impérios. Porque na verdade Daniel começa a profecia dele a partir do seu tempo. Ele estava no cativeiro na Babilônia, então a profecia é a partir do Império Babilônico. Mas antes do Império Babilônico, houve mais 2 impérios que oprimiram o povo de Deus. O primeiro deles foi o Egito, onde o povo ficou cativo, ficou escravo por 430 anos. E o segundo deles foi o Império Assírio. Então nós temos assim a sucessão dos impérios, que são exatamente as 7 cabeças da besta, os 7 impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus. O Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e, por fim, o último império, que é uma interrogação, porque está apontando para o império que surgirá agora no tempo do fim, de onde vai emergir a pessoa do anticristo, o líder mundial. Mas queremos falar um pouco sobre as pernas da estátua. Quando voltamos para as pernas da estátua, há muitos ensinamentos ali. Há profecias que se cumprem em vários aspectos, em vários campos. No campo geográfico, no campo político, no campo religioso. Então são vários aspectos, no campo espiritual. Então são vários cumprimentos, vários aspectos que aparecem ali nas pernas e nos pés da estátua. E é exatamente que essa estátua tem 2 pernas, uma perna direita e uma perna esquerda. E é aqui que nós vamos começar a entender o princípio da direita e da esquerda, que na verdade são 2 pernas de uma mesma cabeça. Tem uma mesma origem, tem uma mesma raiz. Geograficamente falando, as pernas representando o Império Romano, é porque o Império Romano ele se dividiu, na época que começou a conquistar, se dividiu em 2, em Roma Oriental e Roma Ocidental. Na Roma Oriental estava a base militar romana, na Roma Ocidental estava a base religiosa. Então na Roma Oriental a base foi Constantinopla, atual Istambul, ou seja, a capital da Turquia. E a Turquia é exatamente a base de uma religião, que é o islamismo, o Islã. Então a Turquia é uma das bases do islamismo no mundo. Já a perna do lado ocidental representa a base religiosa, que foi centralizada no Vaticano, de onde vem o catolicismo. Então nós vimos aí já uma visão geográfica, mostrando exatamente geográfica, histórica e também religiosa, porque as 2 pernas representam as 2 grandes religiões, islamismo e catolicismo. E assim como os pés é uma mistura de ferro e barro, mostrando que são religiões que estarão juntas, mesmo não se misturando, não dando liga, mas estarão juntas nessa hora, no tempo do fim. Mas também, o ferro e o barro, nós conseguimos ali tirar alguns ensinos. A dureza do ferro, representando o comunismo. A maleabilidade do barro representa a democracia. Nós vemos então aí já a direita e a esquerda. Socialismo, capitalismo. Então sistemas políticos, é uma visão política agora desta profecia. E por que é necessária essa divisão entre direita e esquerda?
porque dentre os vários princípios dos senhores do mundo, daqueles que estão idealizando a nova ordem mundial, o governo do anticristo, um dos princípios fundamentais é dividir para conquistar. Então é necessário dividir para ficar mais fácil conquistar. Então se divide direita e esquerda, capitalismo, socialismo, brancos e negros, homossexuais e heterossexuais. Então divide-se então em vários grupos, são os feministas, sem terra, e vão dividindo em grupos e mais grupos, segregando, dividindo cada vez mais em grupos para facilitar a conquista. Então, um dos princípios fundamentais, dividir para conquistar. Então, façam a divisão, e nessa divisão, alguns são classificados, são taxados como minorias. Aí vão aparecer os líderes que vão dizer, olha, nós somos a favor das minorias. Então, é uma estratégia política. E a prova do teor satânico dessa divisão é que nós podemos ver, se voltarmos alguns meses aí atrás, né, período de eleição, quantas famílias não brigaram em época de eleição presidencial. E até surgiu uma brincadeira agora, outro dia estava vendo nas redes sociais, alguém escreveu o seguinte, olha, logo agora que as famílias estavam fazendo as pazes para a confraternização de Natal, Satanás vai lá e solta o Lula. Aí começou a briga de novo. Aí começa de novo a briga direita e esquerda no meio da família. E se você que está vendo esse vídeo me perguntar, você é da direita ou da esquerda? A minha resposta é, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou da rocha. Tá vendo a imagem aí? Então tem as pernas. Uma perna direita, a outra perna esquerda. Que são os impérios humanos mundiais. Mas tem a rocha, que é o reino de Cristo. Nós como cristãos nos inclinamos um pouco mais para a direita, né? Porque pela pauta de família, pela pauta moral, mas existem também alguns pontos negativos. Então, a ideologia da direita, existem pontos positivos que agradam o cristianismo, mas existem também pontos negativos. Já a esquerda, biblicamente falando, só existem pontos negativos. Por quê? Por causa da base que estão seguindo. E interessante que a gente lembra que na época de política nós vimos até mesmo crentes, né? Pessoas que se dizem cristãos, ver pessoas que não conhecem Bíblia, ficar com raiva, discutir por causa disso é até um pouco aceitável. Mas se você se diz cristão, se diz servo de Deus e está defendendo comunismo, então é algo inaceitável, né? É algo que não dá para entender. Isso é um absurdo ver cristãos comunistas, né? Mas a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então há tempo de estudar, de pesquisar, de se arrepender e tomar uma nova posição bíblica, uma posição de estar na rocha, né, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Então a esquerda, vejo coisas ruins, biblicamente falando, e a direita tem coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, porque também estão a serviço da mesma cabeça, porque precisam preparar o mundo para a nova ordem mundial. Antes de você começar a xingar, achar que estou defendendo algumas das ideologias, não estamos defendendo, estamos abrindo os olhos dos cristãos que estão brigando por causa disso. Vejam bem, cristãos brigando por comunismo, ideologia de Karl Marx. Quem foi esse homem? Marx se apresentou como defensor dos operários, o salvador dos trabalhadores explorados pelo capitalismo. O alvo dele era criar um sistema para substituir o capitalismo. Ele foi um estudante de economia, participou de rituais satânicos desde a sua adolescência, porém o defensor dos trabalhadores nunca pisou numa fábrica para trabalhar, nunca. Foi um sanguessuga, né, que alguns chamam até de um vagabundo, que foi sustentado pela esposa e que por fim traiu a esposa com a própria empregada, né? O criador do socialismo, então, ele não vivia o que pregava, pois ele era um sanguessuga do capitalismo dos outros. E a realidade de muitas famílias é exatamente essa. Você cria seu filho na igreja com todo amor, com todo carinho, ensina preceitos de família, aí ele vai para uma universidade, principalmente federal, e quando volta cheio de vícios, volta ateu, não crendo mais em Deus, porque o professor dele colocou na cabeça dele que Marx era um herói, um gênio, um revolucionário.
algumas das frases de Marx. Vou destronar Deus e o capitalismo. Para o advento do socialismo, será preciso exterminar povos e nações. E todos os ditadores seguiram a mesma linha dele. Stalin diz que deturparam Marx, mas que ele ia implantar o socialismo. O resultado disso, 20 milhões de mortos na União Soviética. Mao Tse-tung disse o mesmo, que deturparam Marx. Resultado, 65 milhões de mortos na China, além das várias pessoas de várias menores de idade que ele estuprou. E quem se recusasse para a cama com ele, ele matava. Hitler também seguia a mesma ideologia, matou 6 milhões. Ou seja, a teoria socialista é linda, mas a prática é diabólica, a realidade. Portanto, meus irmãos, o objetivo, na verdade, é abrir os olhos dos cristãos para que você não caia nessa de ficar brigando. Direita e esquerda. São duas pernas de uma mesma cabeça e tem um único objetivo final. Essa briga é exatamente planejada, dividir para conquistar. Só existe um reino de justiça, que é o reino de Cristo, que vai ser estabelecido para os seus servos, aqueles que não estão presos às ideologias e aos impérios humanos mundiais. Esclarecendo também um pouco sobre aqueles que talvez estejam nervosos com isso, um complemento sobre o comentário que fizemos anterior sobre dividir para conquistar. O governo, então essa estratégia que podemos chamar da esquerda, o governo promete satisfazer as necessidades imediatas das camadas menos privilegiadas, para conquistar sim o seu apoio. Cria-se então Bolsa Família, Bolsa Prostituta, Bolsa Presidiário, e assim vai conquistar o apoio das classes que eles chamam de menos privilegiadas. Porém, a riqueza e o poder é distribuído só para quem governa, e a pobreza e a dependência do governo é dividida para o povo. Por isso, o cristianismo é uma ameaça para esse sistema, para o sistema de esquerda, para o sistema comunista. Por quê? Porque o cristão aprende a estar na dependência de Deus. E isso para eles é uma afronta, porque vocês têm que ser dependentes do Estado o tempo inteiro. Então, irmãos, não estamos aqui para defender nem direita nem esquerda, mas é para mostrar exatamente que o cristão deve ficar atento para não ficar brigando por causa disso. De um lado, existem preceitos que agradam o cristianismo, outro lado, não. Mas todos os dois, mais uma vez, vamos repetir isso. São duas pernas de uma mesma cabeça. É necessária essa divisão para a conquista, para que o mundo seja preparado para receber o anticristo, o líder mundial, a nova ordem mundial. Nós vamos parar por aqui esse vídeo, mas nós vamos continuar esse assunto. E nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, onde vamos dar uma ênfase sobre os 10 dedos dos pés da estátua. Há uma profecia muito forte aqui nos dedos da estátua. Então fique atento, não perca o próximo vídeo, porque vai ser um complemento para esse e vai abrir o seu entendimento para o tempo do fim, o momento profético que estamos vivendo. Chegamos assim ao final desse vídeo. Não deixe agora de dar aí o seu like, seu joinha, de deixar o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que se interessam por assuntos bíblicos, por assuntos proféticos, por assuntos relacionados ao tempo do fim. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.